Ele é tradutor e verteu direto do russo para o português a obra de Dostoiévski, o que não é pouca coisa. Paulo Bezerra, venha para cá. Paulo Bezerra, você não é parente do Gregório Bezerra, ou é? Não sei, não posso dizer sim, nem que não, porque ele é Bezerra de Pernambuco, é Bezerra da Paraíba, que é uma mistura tremenda, e não se sabe de quem foi o primeiro ovo. De quem foi? Você é da onde? Você é da Paraíba? Eu sou de uma cidadezinha minúscula, chamada Pedra Lavrada, no Cariri da Paraíba. Puxa, minha família, pai de pai, também é da Paraíba. E aqui você foi direto no Dostoiévski. Conta um pouco como é que você aprendeu russo. Conta um pouco da sua história de vida. Vamos começar antes. Seu primeiro emprego em São Paulo, o que foi? Bom, eu vim para São Paulo em 1958. E aquela coisa do nordestino, quando chega, não tem mais o que fazer, não tem trabalho, vem para São Paulo tentar a vida em São Paulo. E aqui chegando, tinha um irmão que morava em Atibaia, e fui morar em Atibaia. Meu primeiro emprego foi na granja do Dedeca, em Atibaia, dando milho a pinto. Dando milho a pinto? É, trabalhando numa granja dando Que idade milho. você tinha quando chegou? 18 anos. Acabava de completar 18 anos, depois vim para a capital, trabalhei em balcões de bares, de padarias. Agora, dar milho a pinto exige alguma qualidade especial, algum treino, alguma coisa? Ou é só jogar o milho? Só jogar o milho, mas... Se você aqui tem dois, o João já jogou, e Vinícius, já jogaram milho para pinto alguma vez? Não, né? Já jogamos quirera. Jogaram o quê? Quirera. Quirera é o milho amassado, batido. Tá vendo que tem a agricultura hoje aqui está em alta. Aí você jogou milho para pinto, depois trabalhou como balconista em bar. Trabalhei em bares, em padarias e comecei a fazer... Queria ter um emprego fixo na indústria, né? E resolvi fazer curso técnico. Fiz um curso técnico de solda elétrica, e a partir daí comecei a trabalhar na indústria. Fiz teste, passei e comecei a trabalhar na indústria como metalúrgico. E imediatamente, tão logo comecei a trabalhar, que me fixei mais ou menos no trabalho, comecei a fazer um curso de desenho mecânico, desenho projeto mecânico à noite, numa escola que tinha ali na Penha de França, escola chamada CEMOG, que é do professor Paulo Gomes, um engenheiro, professor Paulo Gomes, que inverteu o sobrenome dele para CEMOG, que era o nome da escola. E me envolvi com o movimento sindical. Né? Me envolvi com o movimento sindical, tinha um irmão que era membro do Partidão, e através do meu irmão acabei ingressando no Partidão. E nessa atividade, trabalhando na fábrica. Isso em que ano era, mais ou menos? Isso em 60, 59, 60. Em 60 eu entrei para o partido. 60, 61. Aí comecei a nos... E o partido, na época, na ilegalidade, ou não? Era uma semi-legalidade. É, claro. Era uma semi-legalidade, a gente não sofria perseguição assim direta. Não, claro. Não, era uma ilegalidade permitida, vamos dizer. Exatamente. E nisso fui me envolvendo com o movimento sindical e estudando à noite. E chegou um ponto, não havia lei que protegesse a atividade sindical na época. O simples fato de, digamos assim, responder mal a um chefe era motivo de demitir, e estava na rua e acabou. Então, com a atividade sindical, pior. Então, chegou um ponto em que eu não arranjava mais emprego. Fazia um teste numa fábrica, o senhor está aprovado, vamos marcar para começar segunda-feira, ligavam para a fábrica anterior, para o departamento pessoal, agitador.
Agitador. Agitador, voltava para Coisa trabalhar. que você nunca foi, agitador. Nunca, jamais. Nunca, imagina. E voltava, quando eu assumi o trabalho, olha, houve um probleminha aqui, a gente na realidade não está mais precisando, e assim. A gente já tem bastante agitador aqui, não precisa de mais um. Resultado, Ju, chegou um ponto que não arranjava mais emprego e o partido me propôs ir para Moscou fazer um curso de 6 meses. Nesse ínterim, Um curso de 6 meses de Aonde? ciência política na Escola do Partido em Moscou. em Moscou. Em Moscou, Ah. Escola de Formação de Quadros. Né? E eu fui para Moscou. Mas antes de viajar, de 16 de agosto de 63, colei grau. Você recebeu o canudo simbólico de desenhista mecânico. De 19 viajei para Moscou. De 19 viajei para Moscou. E foi assim uma experiência, uma guinada muito grande na minha vida. Na língua do país, a língua que eu não conhecia nada. Não dava nem para ler, porque tudo em cirílico, alfabeto. Conhecia o alfabeto. Né? Você já conhecia o conhecia alfabeto cirílico? o alfabeto cirílico. Mas na primeira semana que eu estava em Moscou, eu arranjei uma namorada. É a melhor, professora, a melhor maneira de aprender uma língua. É a melhor metodologia que existe. 6 meses em Moscou, já arranhava bem o russo, já lia alguns jornais precariamente, ia ao cinema, ia ao teatro. Já entendia o russo falado, assim, o essencial do russo falado. Chegou a ver algum espetáculo do teatro do Stanislavski, não ele em si, que já nessa época já tinha morrido, mas eu acho que continuou um teatro do Stanislavski. Chegou a ver espetáculos? O primeiro espetáculo que eu assisti foi uma peça do Gorky, Yegor Bolitchov e outros, que nunca foi traduzido para o português, mas está nos meus planos traduziram para a gente fazer uma montagem aqui no Brasil, que é, para mim, uma das melhores peças do Gorky. Quantos personagens tem? Não me lembro assim, Ju. Sim, mas é muito grande. Um elenco grande. Agora, antes de ir para Moscou, eu li aqui, por indicação de uma amiga do partido, primeiro romance. Quer dizer, não foi o primeiro, foi o segundo. O primeiro romance que eu li na minha vida foi Alain e a Neve, do Ferreira de Castro. E o segundo foi Crime e Castigo, uma tradução de Rosário Fusco, publicada pela José Olímpio. Não entendi nada. Mas fiquei fascinado com o romance. Fiquei fascinado com o romance. Aquilo era uma coisa, aquela sacudideira que a gente leva, assim, sem saber como e porquê, mas fica aquela quase como se fosse uma tatuagem na consciência. E quando eu, já em Moscou, e quando eu estava em Moscou, comecei a me envolver muito com a língua, comecei a me encantar muito com a língua. E Castelo Branco soube que havia lá um paraibano lá de Pedra Lavrada, que com ideia, talvez, quem sabe, de se tornar tradutor, mas para isso ficaria mais tempo em Moscou e o partido não ia deixar. Eu falei, vamos dar um golpe. A gente dá um golpe de Estado, ele não pode voltar, o partido não pode dizer volta, porque não vai dar. E lá ele vai ficar, ele vai acabar sendo tradutor. E foi assim que aconteceu? Foi assim que aconteceu. Veio o golpe, ninguém pôde voltar, eu ia fazer um curso de ciência política de 6 meses, acabei fazendo de 2 anos. E quando terminado o curso, fui para a Universidade Lomonosov fazer um curso de tradução, que era um massacre, o volume de estudo de língua no curso era terrível, muito grande. Sim, porque era para todas, para quantas línguas? Não, era só russo. Era o curso de russo, mas traduzia. Mas russo para o português só? Para o francês, para o espanhol, o italiano, o francês, eu naturalmente arranhava o espanhol, arranhava precariamente o italiano, e fazia aquelas experiências rocambolescas, né? Mas fui pegando a prática da tradução. Quando eu estava mais ou menos me senti bem assim, com a língua, resolvi ler Crime e Castigo no original.
E, por acaso, encontrei na biblioteca da universidade a mesma tradução do Rosário Fusco, publicada aqui no Brasil. Aquela coleção da José Olímpio, da década de 50, Sim. capa dura, vermelha. É. E comecei a fazer a comparação do texto original com o texto traduzido, que o texto em português era excelente. O Rosário foi um grande intelectual, foi um excelente tradutor. Só que ele traduziu do francês. Evidente, já é uma tradução Eu li o Dostoiévski em francês, por acaso, estava lá, e realmente russo, eu não sei nem identificar a letra, né? E me pareceu que eram traduções muito bem feitas. Agora, quando você pega e retraduz, fica aquele negócio do tradutore traditore, né? Porque tem adaptações de expressões que cabem bem numa língua, aí você traduz, na outra língua já não quer dizer a mesma coisa. Porque, veja bem, o tradutor que traduz diretamente, no original, ele é um mediador entre o autor e o público. É um mediador só. Um mediador só. Quando você traduz, quando é a tradução da tradução, já não é mais um mediador entre o autor e o público, mas é um mediador entre um tradutor e outro. E a diferença aí é muito grande. Aí você notou uma diferença enorme. Notei, em primeiro lugar, a questão fundamental da arte literária, que é a propriedade da linguagem, desaparece completamente. O Dostoiévski, em francês, não é o Dostoiévski russo. Completamente diferente. Dostoiévski é um escritor tosco, duro, que é o grande artífice das crises. Porque os personagens entram em crise, o sistema nervoso central dos personagens entra em crise, naturalmente vai se refletir no padrão da linguagem. Claro. A linguagem se torna sinuosa, a sintaxe descontínua, se atropela. A tradução francesa parece Dostoiévski em francês, parece um bom escritor francês. Agora, o engraçado é o seguinte, que inclusive um autor como o Dostoiévski, que escreve sempre em crise, né? Exato. Ele está sempre numa crise pessoal, Exatamente. ou por dívida, ou por motivos de paixão, mas enfim, é um escritor, pode-se dizer que ele é talvez, para mim, o mais russo de todos os escritores, né? Tem a alma dele no que ele escreve. Eu também acho que ele é o mais russo de todos os escritores. Você falou que ele escreve em crise. O romance O Idiota foi escrito dentro de uma crise, saía de uma crise, entrava na outra, várias crises seguidas de perda de memória, de crise epiléptica, e quando saía da crise, vinha parecia uma metralhadora escrevendo. Por isso, O Idiota é, de todos os romances da Dostoiévski, o mais oral de todos eles. Era aquela oralidade forte. E essa questão ainda da tradução direta. Uma novela como o Duplo. O Duplo é a história de uma personagem com um sistema nervoso central totalmente desarticulado. E a linguagem, a modo de falar dele, uma solidão terrível, e aquela figura desarticulada. Você traduziu quantos livros já para o português? O que você traduziu dele? De Dostoiévski, eu traduzi foram 4 grandes romances: Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, Os Irmãos Karamazov, e uma novela que transformei em tese de livre docência, que é Babok. Se eu não me engano, é nos Demônios, que tem uma cena que me marcou muito, que chega o sujeito em Andrajos, na cidade, e entra numa recepção do governador, e ele se aproxima da orelha do governador e fica mordendo. E as pessoas, e ele dizendo, o governador diz assim, solta minha orelha, larga minha orelha, e ele dizendo, não, enquanto você não escutar o que eu tenho a dizer. E as pessoas todas em volta dizendo, puxa, quem será esse mendigo que tem tanta intimidade com o governador, que presta a orelha a ele durante tanto tempo? Eu tenho a impressão que é exatamente nos Demônios que acontece isso. Mas eu acho que todo grande clássico tem uma visão de mundo com humor, porque senão morreria, né? Quer dizer, não é o humor da piada ou da gracinha, mas tem uma visão com afastamento
E, ao mesmo tempo, no caso do Dostoiévski, eu acho impressionante que ele tem essa visão de afastamento e, no entanto, ele está ali dentro de cada personagem que ele escreve, né? Verdade, é verdade. E há um lado tragicômico muito forte em toda a obra do Dostoiévski. Pois é. Você, por exemplo, este aqui, que é o Duplo particularmente, o meu revisor da 34, que é o Cid Piquet, ria constantemente, morria de rir constantemente. A história é terrível. Você ri ao mesmo tempo, porque Dostoiévski tinha essa concepção do real como algo tragicômico, como algo fantástico. Quer dizer, o que para muita gente acha o normal, o realismo no sentido normal, para mim é fantástico. A realidade é feia e para falar da realidade e patética ao mesmo tempo. Para falar dessa realidade tem que usar uma linguagem à altura, no nível dessa realidade. Por isso, aí vem a questão do beletrismo francês. Por isso que para um francês traduzir Dostoiévski é muito difícil, porque é uma concepção de beletrismo deles franceses. Ao chamado como o grande teórico da tradução, que é Henri Menchonic, que fala do mito francês da clareza. E é esse mito francês da clareza que atrapalha os tradutores franceses quando resolvem traduzir Dostoiévski. Eles acham que tudo tem que ser muito plano, muito claro, muito linear. Só que a consciência das personagens em crise, e particularmente meio louco como esse senhor Galhardo, Galhardo não pode ser uma coisa linear, não pode ser clara, né? Não deve, nem pode, nem deve ser claro. E aí, esse é o grande desafio, porque chega a momentos de quase intradutibilidade, porque o ritmo, que é uma coisa fundamental em toda a obra do Dostoiévski, o ritmo das falas é o ritmo da desestrutura do sistema nervoso central do personagem. Não, e a tradução que não leva o ritmo em conta já parte de uma premissa totalmente errada, quer dizer, já é ruim. Você tem que, a primeira tradução, eu acho que a primeira tradução é do ritmo. Né? Nosso grande mestre em matéria de russo, de língua russa, de cultura russa, que é o Boris Schneiderman. O Boris sempre fala de uma questão fundamental em tradução: pegar o tom. O tom envolve essa questão do ritmo, envolve o ritmo, muitas vezes, dito o próprio sentido da obra. Isso é geralmente, né? O ritmo, o sentido, muitas vezes, está no ritmo. E aí cabe ao tradutor, o tradutor precisa falar fluentemente a língua para poder ouvir a sua oralidade e perceber o ritmo que essa oralidade traz e em que sentido vai redundar esse ritmo. Bom, eu conversei aqui com o Paulo Bezerra, que está lançando Fyodor Dostoiévski, o Duplo, tá? Pela editora 34. Eu estou muito curioso de ler. Primeiro que eu não li esse livro. Para você aí. Vou ler, claro. Para o jogo que tanto nos fez rir e refletir nos anos pesados da ditadura. Muito obrigado, com um abraço fraterno do Paulo Bezerra. Paulo, muitíssimo obrigado. Fico comovido com essa dedicatória. Daqui a pouco a gente volta.